sobre o sujeito simples. Como que funciona essa concordância entre o verbo e o sujeito simples? O segundo deles, sujeito coletivo. Como funciona essa concordância com o sujeito coletivo? Lembrando que o sujeito coletivo são aqueles substantivos, no caso do substantivo coletivo, são aqueles substantivos que eles abrangem alguma coisa, que eles abraçam uma quantidade, uma aglomeração. Por exemplo, quando eu tenho muitos lobos juntos, isso é uma alcateia. Quando eu tenho muitos peixes, um cardume. Tudo isso são substantivos coletivos. Como acontece a concordância com esses substantivos coletivos? O núcleo do sujeito é quem vai concordar com o verbo. Exemplo, o cacho de uvas caiu ao amanhecer. O cacho de uvas caiu ao amanhecer. Nosso verbo é o caiu, exatamente. Quem é o nosso sujeito? O cacho de uvas, porque foi quem caiu, foi quem praticou a ação de cair ao amanhecer. Mas em o cacho de uvas, nós temos um núcleo do sujeito. A parte mais importante, que se você tirar as outras palavras, você consegue compreender ainda quem é o sujeito. E essa é a palavra cacho, que é o nosso substantivo coletivo. Então, foi o cacho de uvas. Tudo bem que são várias uvas, são muitas uvas, mas foi só um cacho de uvas que caiu. Por esse motivo, o verbo está no singular, porque foi um cacho de uvas que caiu ao amanhecer. Ok até aqui? Então, recapitulando. Substantivo simples, quando for substantivo, sempre vai concordar com o sujeito. Se estiver no singular, o verbo será conjugado no singular. Se estiver no plural, o verbo também estará conjugado no plural. Substantivo coletivo, ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, se esse núcleo do sujeito estiver no plural, ele vai estar no plural. Exemplo do plural. Os cachos de uvas caíram ontem, caíram ao amanhecer. Quem que caiu? Os cachos. Percebam que dessa vez foi mais de um cacho de uva que acabou caindo. Então, por isso que o nosso verbo caíram está no plural. Mas, quando o nosso substantivo coletivo está no singular, o nosso verbo também permanece no singular. Ok? Próxima delas são os sujeitos, que são substantivos próprios no plural. Como assim? O que são substantivos próprios? São os que denominam nome de lugares, nomes de pessoas, coisas que são únicas e que normalmente iniciam com letra maiúscula. Mas como que esses substantivos que são próprios, eles podem estar no plural? Vou pegar exemplos de 2 lugares. O primeiro deles, Estados Unidos da América. Por quê? É mais de um estado que vai estar unido. Então, são os Estados Unidos. Outro exemplo, Minas Gerais. Os dois estão falando de um lugar só, mas o nome deles indica plural, indica que é mais de uma coisa, porque são as Minas que são Gerais, ou os estados que são unidos, ok? A gente não vai entrar nessa parte agora. Mas, quando nós tivermos termos assim na nossa sentença, o que vai acontecer? Existem 2 regrinhas para isso. A primeira delas, se antes do nosso substantivo, se antes do nosso sujeito próprio, que está no plural, tiver um artigo, eu vou colocar aqui na tela quais são os artigos. Se antes disso tiver um artigo, o verbo concordará com esse artigo, concordará com o plural. Ok? Essa é a primeira regra. A segunda regra, se antes desse nosso sujeito, nosso substantivo próprio, que está no plural, não tiver artigo e não tiver nada, ou que seja alguma outra palavra, algum complemento, assim, mas que não seja específico um artigo,
esse verbo vai ficar no singular, ok? Então, a primeira, se tiver um artigo, vai para o plural, porque vai concordar com o artigo. Exemplo, os Estados Unidos da América formam uma grande potência. A gente sabe que eu estou falando dos Estados Unidos da América, que é um país. Mas, ao formular a nossa frase, o nosso verbo aqui, ó, formam, ele está no plural. Ele indica que mais de uma coisa que forma, porque a gente tem o nosso artigo aqui no começo, porque são os Estados Unidos da América. Mas se nós não tivermos o nosso artigo, se for, por exemplo, Minas Gerais fica no Brasil, fica na região sudeste. Vocês perceberam que o meu verbo, qual que é o meu verbo? Fica. E esse fica, ele ficou no singular. Por quê? Porque eu estou falando do estado Minas Gerais. Mas qual que é a diferença? Se eu falei de um, que eu falo de um país, e se o outro eu falei de um estado, não é singular do mesmo jeito? A diferença foi o nosso artigo, porque o artigo ele deu ideia de plural. E se o artigo dá ideia de plural, indica que o sujeito ele pode ser um plural. E se o sujeito ele é plural, o nosso verbo vai concordar com esse nosso sujeito. Então, sempre que vocês virem um artigo antes de um substantivo próprio no plural, numa sentença, esse verbo automaticamente ele vai para o plural. Beleza? Então, a gente vai dar continuidade nesse estudo no próximo vídeo. Acompanhe aqui e não perde por nada, hein? Espero daqui a pouco.